Fala pessoal do canal, o Sr. aqui, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje trago para vocês a minha análise honesta da segunda semana de playoffs da LTA Cross Conference, ou em português LTA Fase Américas, pessoal. Primeiramente, já começando aqui o vídeo com pedido de desculpas, tá pessoal? Esse vídeo ele tá bem atrasado, ele vai sair na quinta-feira. A LTA Cross Conference foi no domingo, né? Eu demorei bastante por dois motivos. Primeiro motivo, segunda-feira eu ainda tava meio traumatizado com o que eu vi, confesso pra vocês. Segundo motivo é que foi uma semana muito cheia pra mim, assim, principalmente no serviço, em questões pessoais, de coisas que eu tive que fazer. Dentista também, comecei a ir no dentista aqui, fiz limpeza, meus dentes estão doendo pra cacete. Mas, enfim, vamos falar do primeiro jogo do sábado, que foi Vivo Cage Stars contra FlyQuest. Esse jogo aqui não valia a vida, né? Quem perdesse continua nesse mini campeonato. E é claro que os dois times aqui também já estão classificados para o Mundial. Vou explicar mais pra frente o que de fato importou ou vai importar quem for campeão aqui da LTA Fase Américas. E bom, pessoal, olha, eu acho que... Eu não me lembro, né? Eu assisti todos os campeonatos internacionais do Brasil desde 2016. Não, desde 2017. Eu lembro que eu comecei a acompanhar o CBLOL, acompanhar de assistir mesmo, quando a Red Kennedy do BRTT ganhou, foi campeã. Então, desde 2017 até agora, eu assisti todos os jogos internacionais do Brasil. E eu não me lembro, de novo, minha memória não é perfeita, tá? Mas eu não me lembro de uma humilhação tão grande assim, ainda mais porque foi uma MD5, né? A Cade, ela foi humilhada mesmo, tá? Não é que a FlyQuest ganhou sendo superior e segue a vida. Não, a FlyQuest chegou no momento ali que eles começaram a humilhar a Cade. Começaram a humilhar mesmo. Dive entre T3 e T2, ou T2 e T1, algo assim, uns dives, sabe? Já pegando uns bonecos mais diferenciados, já um pouco se fudendo pro jogo. Eu achei que a Vivo Cage, cara, foi muito mal mesmo. É claro que a FlyQuest também é o melhor time da América do Norte, mas eu acho que não é desculpa pelo nível tão abaixo que a Cade apresentou, tá? Foi uma humilhação. Eu lembro que tava no terceiro jogo ali, e você já sabe que vai ser 3-0, né? Eu comecei a me sentir mal, e, tipo, porque eu também sou brasileiro, né? Um time representando o Brasil, eu sou brasileiro. Eu comecei a assistir aquilo, eu comecei a ficar mal, velho. Tipo, pô, antes, quando o Brasil perdia, você ainda conseguia dar risada, se divertir e tal. Mas nessa MD5 especificamente aqui, eu senti o Brasil humilhado, cara. Humilhado. Nem contra a T1 no ano passado. A PEN contra a T1. É claro, foi uma massa da T1 também, não é isso que eu tô falando. A PEN não teve chance de vencer a T1, não é isso. Mas pelo menos os primeiros 10, 15 minutos, a PEN tentou jogar contra a T1. A Vivo Cage contra a FlyQuest foi humilhada. Humilhada. E a Vivo Cage, né, querendo botar a culpa neles, tá? Não é a organização Vivo Cage. É os representantes do Brasil. O Brasil foi humilhado nessa fase Américas. Sim, humilhado mesmo. Nessa MD5, pelo menos. Teve dois jogadores que eu consigo falar que não foram tão ruins assim. Não consigo falar que eles foram bem, tá? Não consigo falar. Que foi o Morteus e o Mireu. Pra mim são os dois jogadores que eu consigo ter expectativas para uma próxima série. Dizames e Trime tomaram o gap, não tenho o que falar. O Trime jogou muito mal. O Dizames foi massacrado pelo Inspired. E pra mim o pior, sem dúvidas nenhuma, foi o Boal. Assim, o Boal muito mal, mas esse é o maior problema do Brasil, né? O problema que o Boal tem é o maior problema desde o começo do CBLOL, quando eu assistia pelo menos, que é a inconstância. O Boal é um jogador que um MD5 joga muito bem, outro MD5 joga muito mal. E aqui ele jogou extremamente mal, na minha opinião, ele foi o pior. E aí nós vamos para a segunda MD5, que foi no domingo, que foi Red Kennedy contra 100 Thieves. E essa série aqui, que eu tava mais hypado, né? Eu já sabia que a FlyQuest era muito forte. Mas esta série eu estava com esperança. Por quê? Porque a PEN, que na teoria era um time pior que a Red, deu o jogo contra a 100 Thieves, principalmente no jogo 2 e jogo 3. A Red jogou, na minha opinião, muito pior que a PEN contra a 100 Thieves. Mas, assim, muito pior mesmo, tá? E lembra que eu falei na análise da final da LTA Sul? Que a PEN, na minha opinião,
ela estava num momento muito ruim, mas ela era sim um time superior a Red e a Loud. Eu ainda mantenho essa opinião, tá? É que a PEN já tá tiltada, a PEN já tá toda churrascada. Se você vê o backstage, né, os bastidores da PEN, eles lançaram um vídeo no YouTube e você vê como que o time tá... Sim, acabou, essa lineup acabou. Eu não sei o que eles vão fazer, mas enfim. A Red, ela foi esmiralhada também, tá? Em nenhum momento eu olhei e falei, nossa, a Red pode ganhar esse jogo. Não. Tiveram momentos sim que a Red tava pau a pau, é até meio difícil de falar, mas tava no momento ok do jogo, teve momentos, mas em nenhum momento eu olhei e falei, a Red tá com vantagem, a Red pode ganhar esse jogo, diferentemente da PEN no jogo 2 e no jogo 3. Pra mim, o melhor jogador da Red foi o FNB, foi o que melhor apresentou, né? Teve a melhor gameplay da Red, na minha opinião. O Rabelo foi ok, e isso é algo que eu queria comentar aqui com vocês, que os dois AD Carries do Brasil, e o Titã também, performaram bem contra os AD Carries da América do Norte. Talvez seja um sinal que os nossos ADCs são bons, né? Enfim, achei o Rabelo ok. Mas Frost, Doom e Kazé, pra mim, tomaram gap, tá? Principalmente o Kazé, que também é um jogador muito constante. Ele tem momentos de brilhantismo que ele carrega sozinho uma partida inteira da Red Kennedys. E tem momentos que ele é anulado e ele não faz nada. E aqui, nesses 3 jogos, ele foi completamente anulado, na minha opinião. E nós temos agora, no sábado, às 5 da tarde, Vivo Cage Stars contra 100 Thieves. E agora eu vou explicar o que esse campeonato de fato importa, o que ele vale, tá? Esses são os 3 times que já estão classificados para o Mundial representando a LTA. FlyQuest, 100 Thieves e Vivo Cage. O que eles estão brigando agora são pelo seed, ou seja, pela posição do time no campeonato LTA. Então, por exemplo, se a Cade ganhar da 100 Thieves e perder para a FlyQuest, o seed 1 da LTA como um todo é a FlyQuest, aí o seed 2 é a Vivo Cage e o seed 3 é a 100 Thieves. Se a Cade perder e a 100 Thieves também perder, é a mesma coisa, só inverte a 100 Thieves com a Cade. Uma coisa que é muito importante as pessoas saberem também, e eu entendo a reclamação, tá? As pessoas reclamaram muito do formato do campeonato para a LTA Norte e para a LTA Sul. Só que vocês precisam entender que a LTA Sul e a LTA Norte elas se complementam. É diferente da LPL, que é a Liga Chinesa, a LCK, que é a Liga Coreana. Não tem LCK Norte e LCK Sul. Não tem LPL Norte e LPL Sul. Porque eles são uma liga como um todo, como um só. Tipo, a LPL é a liga principal deles, ponto final. Aqui eles pegaram a liga principal das Américas, que é a LTA, e dividiram LTA Sul, LTA Norte. Então, por isso que a LTA Sul e a LTA Norte tem uma fase tão rápida no começo do campeonato para dar tempo de ter esse mini campeonato das 2 regiões se enfrentando. Para aí sim ter os 3 representantes da LTA como um todo. Isso é muito, 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 muito importante vocês entenderem, tá bom? LTA Sul e LTA Norte são partes de um campeonato ainda maior que envolve essas 2 regiões. Ponto final. Outra coisa que eu queria comentar com vocês, eu não posso esquecer de falar isso, é o Yoda. Ex-jogador da Red Kennedys, ganhou o campeonato em 2017, né, que foi o campeonato que eu assisti. Agora eu não lembro. Não, foi o primeiro split foi a Red, aí depois foi os Golden Boys, né, foi a T1. Enfim, o Yoda, na minha opinião, de todos esses ex-jogadores que analisam os jogos, de novo, minha opinião, é o que mais demonstra conhecimento, assim. Ele fala coisas que para mim fazem sentido, ele analisa muito rápido, então acaba uma partida, ele já faz a análise, não é como eu. Pô, eu sou um leigo, então acaba a partida, eu vou reassistir a partida inteira, aí eu falo, nossa, isso aqui dá para fazer melhor, isso aqui dá isso dava para ter sido evitado. O Yoda acaba a partida, ele já vê o replay, ele já vê a análise, ele já falou, ó, isso aqui tá errado, ele fez uma análise muito boa do Doom, numa partida que ele tava de Shinzal contra 100 Thieves, que eu achei assim sensacional, tá? Então eu recomendo vocês assistirem o Yoda, pessoal. O cara analisa muito bem. Outra coisinha, meu palpite para Vivo Cage contra 100 Thieves no sábado. Eu acho que a Cade tem totais condições de vencer 100 Thieves. Por mais que eu falei que eles foram humilhados, eu vou repetir sempre aqui. A PEN, toda churrascada, toda fritada, teve diversos momentos nas partidas, na partida 2, na partida 3, momentos que eles estavam na frente e que eles tinham condições de trazer uma vitória para o Brasil. Então a Cade, que também na teoria não, eu realmente acho a Cade melhor que a PEN nesse split, né? A Cade, que é melhor que a PEN,
também tem todas as condições de vencer 100 Thieves. Contra a FlyQuest, pelo que eu vi, eu acho praticamente impossível, tá? A Cade vencer a FlyQuest numa possível final. Se a 100 Thieves passar para a final, eu ainda acho que a FlyQuest vence, mas um jogo mais difícil. Porque a final da LTA Norte foi 3-1, né? A Cade não conseguiu arrancar um jogo da FlyQuest. E a 100 Thieves foi pra final da LTA Norte, se eu não me engano, jogando 3 MD5 seguidas, ou 2 MD5 seguidas. A Cade jogou contra a FlyQuest descansada, então não tem desculpa, sabe? Mas é isso, vou continuar torcendo. Como eu já disse também, a Cade já está no Mundial, mas as expectativas ficam cada vez menores, né? Quanto mais o tempo passa, menos expectativa a gente tem. Porque a Cade já tá no Mundial, mas contra a LTA Norte, que não é a melhor região do mundo, a Cade não consegue jogar. Então, é difícil. Mas, como eu disse, irei estar torcendo no sábado, às 5 da tarde. Vivo Cade Stars contra 100 Thieves. Nossa função como torcedor, na hora da partida, é torcer, né? Claro que depois vem as críticas e tal. E, última coisa. Eu falei, acho que umas 3 vezes a última coisa, mas eu fiz, né, pra Loud e pra PEN, eu dei a minha opinião, na verdade, sobre o que eu faria se eu fosse o dono desses times, já que eles foram eliminados do campeonato, eu vou fazer a mesma coisa com a Red. Se eu fosse o dono da Red, eu manteria os 5 jogadores e a comissão técnica. Por quê? Porque ninguém esperava que a Red ia chegar na LTA Conference, por exemplo. Ninguém esperava. Ninguém, absolutamente ninguém. Então, eu realmente manteria esse time. Eu acho que talvez, isso vai ser polêmico, eu vou falar aqui. Talvez eu trocaria o Kazé, tá? Talvez. Porque, como eu disse, é muito inconstante. Mas aí tem tempo pra melhorar. O Doom também é muito inconstante, né? Então, eu só acho que o Kazé, quando ele não tem momentos de brilhantismo, a Red não sabe como ganhar, entendeu? Então, ou eles melhoram nesses jogos que o Kazé não consegue performar, ou eles trocam por um outro jogador que performe sempre bem. Mas também, que jogador do Brasil ou da América do Sul que jogue sempre bem? É difícil. O maior problema do Brasil, como eu já disse também, é a inconstância. Lembrando, pessoal, que tudo que eu falo aqui é apenas a minha opinião, não é nenhuma verdade absoluta. E se você gostou de mim, se você gostou do vídeo, dá like e se inscreve no canal, que isso me inspira a trazer ainda mais conteúdos para vocês. É nóis, tamo junto e eu te encontro no próximo vídeo. Falou!